Todos os dias são dias internacionais das pessoas com deficiência. Porque todos os dias são dias de pessoas diferentes. Porque essa diferença decorre da nossa vivência cotidiana. E porque respeitá-la é respeitar a nossa dignidade. Simplesmente, nem todos os dias nós respeitamos quanto deveríamos essa dignidade. Atendemos a essa diferença. Cuidamos de proporcionar àqueles que mais injustamente discriminados são, por essa diferença, condições para que não fiquem condenados a guetos pessoais e sociais. É por isso que existem dias como o de hoje, para simbolizarem o que fizemos e, sobretudo, para evocarem o muito mais que ainda temos de fazer. Fizemos, como país, milhares de instituições da sociedade civil, IPSS, misericórdias, cooperativas e mais autarquias locais, que todos os dias se lembram das pessoas com deficiência e trabalham para elas. Fizemos também milhares de voluntários e de técnicos que a essa causa se entregam em missão cotidiana. Fizemos políticas públicas para ir enquadrando, apoiando, promovendo, despertando consciências, para que a lembrança deste apelo se não perca na voragem do egoísmo de tantos e de cada um. Fizemos em sucessivos governos, no final do século XX e já neste século, levantamentos, estatísticas, cenários, programas de intervenção, e vários deles fomos pondo em prática. Nas escolas, nos locais de trabalho, nos transportes, na construção, no urbanismo, na mobilidade em geral, na busca de vida mais autónoma. Fizemos até, mais recentemente, caminhos piloto, fruto da vontade e da partilha de um ministro empenhado e de uma secretária de Estado apóstola desta missão. Fizemos bastante, mas não fizemos ainda o suficiente. E daí os testemunhos, as cartas abertas, os sofrimentos silenciosos de muitos. No afogadilho de tempo e de recursos, não pudemos acorrer tanto quanto se imporia a necessidades da sociedade civil e de instituições de solidariedade social. Demorámos a olhar para os cuidadores formais e informais, porventura convencidos de que poderíamos um dia ter uma outra solução para o problema, ou então persuadidos de que era dever ilimitado de familiares, ou amigos, ou vizinhos, libertarem a consciência coletiva de um peso que a deveria acompanhar sempre. Não tivemos muitas vezes meios para maior e mais rápida e eficaz resposta pública, onde ela sonhava poder ser insubstituível ou onde ela era e é mesmo imprescindível. Melhorámos e muito em cultura cívica, em aceitação da realidade, em assunção de responsabilidade social, em perspectiva de inclusão ativa e liderante, em exemplo mobilizador para toda a comunidade. Muito disto conseguimos alcançar, mas falta imenso por concretizar. Tornar sustentáveis os passos dados, para que se não recue dramaticamente à primeira crise económica e financeira. Ir mais longe no mecenato, nesta área, que tem ido mais baixos do que altos, fruto da mudança do tecido económico, da perda de peso de algumas instituições sociais, do envelhecimento populacional, das assimetrias territoriais, concentrando novas carências nas metrópoles e deixando mais abandonadas outras carências nos Portugais
mais esquecidos. Fazer crescer os sempre minguados recursos, aplicando-os, como aqui foi dito e bem recordado, na acessibilidade, na educação fonte de futuro e no emprego garantia de perdurabilidade. Fomentar incentivos e premiar aqueles que se dedicam à tarefa ingente de inovar neste domínio, em que a proximidade confere às autarquias locais e à rede infatigável da chamada economia social um papel único e singular. E nunca deixar de sensibilizar os meios de comunicação social para um combate que tem de ser constante. Os clássicos e os novíssimos meios de comunicação social. Amigas e amigos, eu sou já tão velho de idade, que não de ideias, que me lembro da aventura que era para as famílias e para a comunidade como um todo admitir, pessoa a pessoa e coletivamente, que havia uma prioridade social a prosseguir, aquela que hoje aqui nos congrega. E depois, já voluntário, ou dirigente associativo, ou patrono de associações, que a diferença era a regra e não a exceção na nossa vida em sociedade. Desconstruir a deficiência era, estamos a falar nos anos 60 e mesmo 70 e 80, uma quase odisseia. Num tempo ainda muito marcado, primeiro por um regime político, depois por uma inércia de uma maneira de viver e de uma mentalidade fechadas e avessas à admissão da realidade. Foi só há 40 ou 30 anos. Foi já há 40 ou 30 anos. E nesta aparente contradição temporal vai tudo dito sobre o nosso Portugal de hoje. Temos escassas décadas de mudança de vida, mas temos à nossa volta desafios e exigências comparativas que não esperam. A escassez do tempo convida a naturais justificações de atrasos e insuficiências e a valorizar quanto se realizou, entretanto. O vulto dos desafios inadiáveis justifica natural insatisfação e frustração. Que neste dia, que vale por lembrar todos os demais 364 ou 365 dias do ano, a palavra de ordem seja, primeiro, de gratidão aos que muito fizeram, depois, de imperativo categórico para que todos, mas todos, continuemos comprometidos a fazer muito, muito mais, a pensar nos mais diferentes dos diferentes, que todos nos dias nos recordam que sem eles a nossa vida, a vida de todos nós, seria menos rica, menos realizada, menos humana do que é. Muito obrigado.